Fala galerinha, beleza? Aqui a gente está no primeira aula do módulo de segurança. A gente vai falar sobre injeção de SQL, o SQL Injection. Mas bora lá. O que é uma injeção de SQL? Basicamente, aquele cara vacilão, hacker, sei lá o quê, ele vai aproveitar da sua má estruturação do seu banco ou da sua entrada de dados da sua aplicação, e aí ele vai conseguir manipular os dados e trazer coisas que ele não deveria naquele endpoint. Tá, beleza. Entendi nada. Eu também não. Por isso que a gente vai explicar aqui de novo. Então vamos supor, vamos dar um exemplo, que a gente tem um endpoint que ele deveria trazer produtos. E aí a sua aplicação ela não valida nada do SQL ali, sei lá o que, do tipo de entrada de dados. E aí o cara ele consegue colocar no filtro um trecho de SQL. E esse trecho ele vai concatenar com uma outra parte de SQL. E aí além de trazer só os produtos, ele vai começar a trazer tipo usuários, vai trazer o esquema do seu banco. Ou de repente ele manda um drop table ali. E aí se você não valida o tipo de usuário que pode fazer isso, pô, isso, cara, vai dar um problemaço. Então, e basicamente é isso que o SQL Injection faz. Mas vamos entender aqui na prática como que isso é aplicado, como que os caras aproveitam disso. Então aqui eu deixei algumas coisas prontas. Eu deixei o Express e o Postgres, o módulo do Postgres instalado, o Nodemon, porque eu não quero ficar rodando toda hora ali, obviamente. Deixei um pool aqui de conexão aqui com o nosso banco, bem simples, cara, raizão mesmo, sem usar nenhum RM. E aqui eu tenho simples exemplos de como que isso pode acontecer. Então eu tenho um endpoint users, que chama essa função. Novamente, é um endpoint fictício, beleza? E aí eu tenho o request carry, que recebe o name e o e-mail. E aí com isso, ó, ele faz um select from users, onde o nome foi isso e o e-mail foi aquilo. E retorna isso para o nosso front, beleza? Aqui eu já deixei um banco pronto, então o banco nosso tem 4 usuários. Show de bola? Vamos lá, vou rodar essa aplicação, vou dar um npm dev. Até aqui tá maravilhoso, né? Nossa aplicação parece que vai funcionar uma belezinha. Então, cara, retornou o usuário, porque eu fui lá, eu tenho um endpoint aqui que bateu ali no user, mandei como nome o meu nome e passei ali com um e-mail aleatório. E foi basicamente o que ele achou no banco. Ó, existe um cara com esse nome e com esse e-mail. E ele retornou. Parece bonitão, né, cara? Usei um template string aqui, beleza. Só que a gente tem uma grande vulnerabilidade. Por quê? Imagina que no lugar do nome e do e-mail, o hacker ele faça assim, ó, aspas simples, or, aspas simples, igual aspas simples. E aí eu vou repetir isso aqui no e-mail. Olha o que acabou de acontecer aqui, cara. Ele trouxe todos os usuários do banco. Não deveria. Por que ele trouxe todos os usuários do banco? Na hora que ele pega isso daqui e concatena com isso aqui, cara, ele fica tipo, aspas igual às aspas. Vamos imprimir, vamos dar um console log nessa carry para a gente entender exatamente o que aconteceu aqui. Beleza? Pum. Vamos chamar esse endpoint. E olha o que ele fez. Ele falou assim, ó, seleciona todos os usuários onde o nome for igual a aspas simples, ele vem no banco, não tem nenhum nome que é igual a aspas simples. Ou texto vazio é igual a texto vazio. Cara, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. E aí depois ele fez a mesma coisa com o e-mail. Se sempre vai ser verdadeiro, ele vai chegar um true e vai dar tipo um select from users, basicamente. Porque os true ele vai ignorar, né? Porque são verdadeiros. Ele trouxe todos os usuários do nosso banco. Olha aí a primeira cagada que a gente tem na nossa aplicação. Porque aqui a gente já tem uma grande vulnerabilidade, a gente não está tratando isso. Mas aí, será que é difícil a gente evitar, cara? Mano, é muito fácil, é muito fácil. E a gente vai ver isso agora, como que a gente evita que isso aconteça, beleza? Então, a primeira coisa que eu consigo fazer é com que esse PG aqui, ele receba um segundo parâmetro, que basicamente é um array, ok? E aí eu vou colocar aqui, ele vai receber na primeira posição um nome e na segunda um e-mail. Show de bola? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cifrão 1 e um cifrão 2. Cara, já era. Nossa aplicação agora retorna nada quando a gente passa um SQL Injection, retorna nada. E se eu tentar voltar da forma que estava, que é basicamente colocar o Gabriel Sunoda, para a gente ver se está funcionando. Eu vou pegar esse e-mail, meu e-mail, teste, sei lá das quantas. Aí ele trouxe certinho. Show de bola do jeito que queria. O que aconteceu aqui? Basicamente, a gente está falando que todos os dados que eles estão entrando, eles devem
ser substituído pelo que eu estou passando aqui. Então, eu estou falando basicamente, ó, no lugar do scifrão 1, você vai colocar um nome. No lugar do scifrão 2, você vai colocar um e-mail. Se vir com aspas, cara, você vai considerar primeiro. E aí, ó, ele monta aqui certinho pra gente, a nossa carry. Beleza? E aí não tem aquele problema de se vir uma injeção e tudo mais, cara, o atacante não vai conseguir. Então aqui, cara, em alguns minutinhos a gente já salvou o nosso banco aqui de alguma coisa maior. Isso aqui é muito chamado de placeholders, tem gente que conhece como prepare statement também. Então, é muito fácil, muito fácil. Beleza? Qual que é a outra dica que a gente pode fazer também? É que vamos supor que no nosso endpoint, na verdade, eu tenha um endpoint que, ao invés de ele mandar através do carry, eu quero listar usuários pelo ID. Então eu tenho aqui, por exemplo, users igual a 1. Beleza? Se o user igual a 1, o nosso endpoint, ele vai receber algo assim, ó, barra 1. Show de bola? Não, barra 1 não, né? ID user. Vamos lá. Node simples aqui. Beleza? E aqui, se eu passo a ID user, eu recebo ele através dos nossos params. Show de bola? E aí eu vim aqui, ID user. Cara, até aqui, perfeito, perfeito. Beleza? Aí eu vou fazer, ó, select from users, onde o nome, onde o ID for igual ao ID user. E aí, quando eu tô com o template string, é que eu vou mostrar uma forma diferente de a gente conseguir evitar ataques, beleza? Sem ser usando... Assim, a gente sempre tem que usar aquela outra forma, beleza? Sempre tem que usar. Mas a gente pode, cara, colocar outra camada também, que é bem legal, que a gente consegue tratar isso um pouco antes. Eu vou mostrar como que isso funciona. Beleza? Então vamos testar aqui. Deve ter dado algum errinho aqui na nossa aplicação. Então, vou comentar esse console log, que a gente não vai usar mais. Show de bola. Ele foi lá, eu passei o ID usuário 1, então vamos testar com o ID usuário 2. Show de bola. ID usuário 3. Tá trazendo tudo. Só que aqui, eu também tenho uma falha de segurança. Então, eu posso fazer assim, ó. Onde o usuário for igual a 3, ou 1 for igual a 1. Trouxe todos os usuários. 1 igual a 1 é verdadeiro. Então, ele falou assim, ó. Onde o usuário foi igual a 3 ou 1 foi igual a 1. E aí, como 1 igual a 1 é verdadeiro, ele falou que trouxe todos. Então, para todos, ele fez match. E aí, ele trouxe novamente, todos os usuários do banco. Mais uma brecha. E aí, ele conseguiu fazer isso, cara, através dos parâmetros de rota. E aí, a gente tem um módulo muito legal de uma biblioteca que a gente consegue entrar, basicamente, quais são os dados que estão entrando ali na nossa aplicação. Beleza? Obviamente, eu conseguiria usar aquele outro módulo também. E como eu volto repetindo que é muito importante que a gente utilize-o para fazer isso. Beleza? Mas a gente pode usar uma biblioteca que chama Celebrate. Então eu vou dar um npm install aqui, Celebrate, primeiro. E a gente vai entender aqui o que ela faz. Basicamente, o Celebrate ele é uma middleware, ou seja, ele vai trabalhar ali entre a entrada de dados e uma resposta daquela requisição. Então ele vai estar ali no meio. Se ele está ali no meio, o que ele vai fazer basicamente? Ele vai receber os dados do front-end ou de quem estiver realizando a requisição. Ele vai verificar quais são os parâmetros que eu falo que pode entrar e quais são os tipos. Então eu posso falar que a minha aplicação ela só pode, nesse endpoint especificamente, só pode entrar número. Ou de repente nesse aqui só pode entrar e-mail. E aí se vir algo diferente desse formato, ele retorna um erro. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então para usar o Celebrate, é bem fácil. Eu vou basicamente importar ele aqui, então const, vou abrir aqui para eu conseguir puxar os objetos, as chaves dos objetos. Celebrate. E aí eu sempre bato aqui na tecla e escrevo errado. Mas tudo bem. Celebrate. E aí eu vou precisar de alguns caras aqui. Ó. O primeiro, obviamente, é o Celebrate. O segundo é o Segments. E o outro que é muito legal é que o Celebrate ele trabalha juntamente com o Joy. Então, a gente vai usar o Joy aqui. Isso é muito maneiro mesmo. Show de bola? Importei os três. E aí, como eu falei que ele é uma middleware, eu vou colocar ele aqui entre o Select Users e o nosso endpoint. Show de bola? E aí, para a gente usar o Celebrate, basicamente a gente escreve Celebrate, que foi o que eu acabei de importar ali. E aí eu vou abrir, chamo uma função e passo como parâmetro objeto. E aí a chave vai ser o tipo de entrada que eu quero manipular. Se eu quero manipular, por exemplo, o params, o carry ou o buddy. E a gente consegue fazer os três ao mesmo tempo. Mas no momento, o que eu quero testar aqui é o params, né? Então eu vou colocar aqui entre conchetes, porque eu vou passar uma variável, né? Um valor
como chave. Show de bola? Valendo. Segments, ponto, parents. E aí eu vou abrir aqui as chaves para passar o objeto. E aí eu vou falar basicamente que o ID user, ele tem que ser obrigatoriamente um número. Number. Eu vou colocar aqui que ele é obrigatório. Cara, já era. Na minha rota agora o cara não consegue mais colocar string, porque eu tô falando, não consegue mais injetar SQL, porque o SQL, ele é uma string. E aqui eu tô falando que ele vai entrar número só. Vamos testar? Validation fail. Ou seja, a validação falhou porque ele não mandou um número. Beleza? Se eu passar só o número agora, voltou a funcionar, que uma beleza. Perfeito. Show de bola? Então, cara, era basicamente isso que eu queria mostrar nessa aula, como que a gente evita ali. Repetindo, a gente nunca vai deixar dessa forma. A gente vai sempre substituir, né, pelo cifrão. Isso aqui funciona em qualquer tecnologia, tá? Então, você pode conseguir fazer isso aqui no, por exemplo, no PHP, funciona. No Java tem o preparate statement. Então, esse aqui é uma dica em Node, mas funciona para qualquer outra aplicação. Se você gostou desse vídeo, eu posso trazer aqui também como você faz isso com RM, por exemplo, com SQLite e Type RM. Apesar de ele já fazer isso nativamente, quando você está utilizando um RM e você precisa de uma query mais complexa, pode ser que você precise escrevê-las na mão. E aí você tem que tomar muito cuidado para não fazer dessa forma aqui usando um template string. E no SQLite e no TypeM a gente tem os placeholders, que é como é chamado, que a gente consegue substituir os valores da mesma forma. Então vale dar uma pesquisada, no MySQL, por exemplo, muda. Eu fiz um teste aqui com Postgres, mas no MySQL muda um pouco a sintaxe, mas a ideia é a mesma. A gente não pode deixar dessa forma aqui, passando com um template string. Beleza? Essa era a dica. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha aí também com a galera, comenta aí. E a gente vai trazer mais aulas, módulo de segurança, então comenta aí o que você quer ver, o que você já viu e a gente pode dar uma aula aí de como pode resolver esse problema. Beleza? Valeu e até mais!